Olá, meus queridos amigos, amigas, amados, amadas. Estamos aqui, Ana Madiarinha, guardiã do Ser Mais Você, para mais um encontro especial dessa semana. Gente, essa semana tá muito interessante, porque vários movimentos acabaram acontecendo para que nesta semana nós tivéssemos, olha só, a gente falou de lei do tempo na segunda-feira. Falamos na segunda não, na terça, perdão. Falamos sobre a lei do tempo na terça. Na quarta falamos sobre a criação da nova terra e falamos sobre maturidade emocional. Hoje vamos falar sobre escassez e fluxo. E amanhã vamos falar sobre empresas humanizadas. Então, gente, o conteúdo dessa semana está sendo assim um conteúdo da nossa consciência, para que a gente possa criar no nosso dia a dia essa nova terra que a gente tanto fala, né? E estamos aqui, então, agora sim. Estamos aqui com essa queridona Devagita para a gente falar de dentro de todo esse pacote de conteúdo, todos esses temas que estão, né, reverberando nesse campo, a gente falar também sobre escassez e fluxo. Querida, bem-vinda, né? Hoje sim estamos aqui. Deixa eu só confirmar aqui. Aí, agora sim. Conectou aqui meu fone, fica mais fácil. Ai, que gostoso! Eba! Hoje vai rolar. Hoje vai rolar. Olha, eu quero já avisar você, Deva, e a galera que tá aqui com a gente. Hoje tá meio, aqui no condomínio onde eu moro, tá meio zoado, assim, de ruído, de barulho e tal. Então já vou começar pedindo um pouco de desculpa a todos vocês por isso. Mas não vai ser isso que vai nos parar, que vai nos atrapalhar. Então a gente só vai... Gente, não imagina. Isso não é nada. A gente já fez live comigo dentro da lojinha do posto de gasolina. Lembrei. Porque o carro parou de funcionar no meio do caminho. Verdade, e eu não cheguei no meu destino. Então, assim, amada, é isso. O importante é o conteúdo, né? Cada um pega um pedacinho aí que precisar, vai chegar para todo mundo. É isso. E eu acho que aí tem um grande aprendizado dessa questão do fluxo, né? Porque a gente não deixa que a limitação de um ambiente ideal, de um espaço ideal, um horário ideal, ou seja, a perfeição, a gente não deixa que a nossa necessidade de perfeição limite o que nós podemos fazer, ou seja, limite o nosso fluxo do fazer. Sim. Verdade? Exatamente. Verdade. Vamos aprender aí, né, sobre abrir caminho para o fluxo acontecer, deixar a coisa fluir. Eu estava agora há pouco num atendimento, né, e falando muito sobre essa potência do corpo físico, em preparar o campo para que a gente possa realmente crescer em volume, né, de energia em tudo aquilo que a gente está se dedicando a fazer. Então, porque muito comum é a gente dar pouco de nós e direcionarmos a nossa energia em tantas coisas, perder foco, né? Até pelo momento em que a gente está vivendo, né? Eu me vejo refém disso também, muitas vezes. Tem dia que eu falo, nossa, a sensação de que eu não fiz nada, mas eu fiz tanto. Cadê? Não foi produtivo. Porque foi um dia em que não sustentei o foco, não sustentei a atenção naquilo que eu estava fazendo. Tem 10 projetos acontecendo ao mesmo tempo, minha energia está dividida. Então, como aprender, né, a organizar o dia até para se ter mais foco, mais dedicação àquilo que é importante e necessário, como eleger essas prioridades. E eu sinto que o assunto que a gente traz é falar de foco, falar de escassez, é porque está muito conectado. Quando a gente dá pouco, a gente recebe pouco. E aí, se a gente distribui muito essa energia em várias coisas, nenhuma delas floresce, assim, do jeito que a gente quer, de fato, colher. Então, os frutos vão chegar de acordo com a dedicação de cada coisa
né? Cada aspecto da vida que a gente põe em direção, cada projeto que a gente se dedica para fazer ali acontecer. Então, compreendo que é importante ter momentos onde a gente pare, se dê uma pausa para refletir sobre o que eu quero, disso tudo que eu estou fazendo, o que é mais importante, como é que eu vou organizar a minha vida para ter mais foco e, consequentemente, melhorar os meus frutos, né? A minha colheita. E, conjunto com isso, é fazer um processo de observação do que eu estou repetindo de padrão, me boicotando para não conseguir chegar nesse lugar de expansão, de abundância, de riqueza. E olhar se tem uma relação de crença que leva para esse lugar da escassez, que está vivendo uma repetição do que os pais viviam relacionado à falta, ao medo de ficar sem. E aí essa escassez que pode estar se apresentando de uma forma mais evidente no campo financeiro, dentro da vida da pessoa, ela vai observar um pouco mais, ela vai continuar ali se trabalhando para observar se tem escassez em outras áreas da vida. Muito provavelmente sim. Então deve ter uma escassez na qualidade do relacionamento, da sustentação das amizades, do trabalho, de não conseguir assumir um crescimento, de sempre se colocar em alguma situação onde vai ficando onde está, não se permite crescer. E claro, isso muito pode estar vinculado com dores do passado, da infância, coisas ali que foram ouvidas e entraram como verdades absolutas. Então é um processo muito individual de conhecer a si mesmo, encontrar onde que estão esses pontos, né, que precisam de viradas de chave. E a gente conhece, né, Amada, várias ferramentas que ajudam nisso. Sim, sim. Sabe que esse assunto de escassez e fluxo, eu tenho percebido assim, ó, que eu tenho vários pacientes, né, vários clientes que chegam também para as terapias com esse tema, né? Ah, porque não consigo criar e tal, né? Enfim, reclamando exatamente desse aspecto. E dentro da minha experiência, dentro do meu viver, assim, da minha jornada mesmo, né? Do meu dia a dia, da autoobservação, eu percebi assim, ó, que por um tempo eu ficava muito focada assim, escassez financeira, eu não tenho dinheiro na conta bancária. Escassez de amizade, como você falou aí, né? Alguns dos exemplos que você trouxe. Mas olhando para essa coisa maior, sabe? Que, digamos, me incomodava de uma forma mais gritante, assim, estava mais aparente. Na verdade, eu acho que é essa palavra. Esses aspectos estavam mais aparentes para mim, né? E aí, sabe aonde que teve a minha virada de chave? Quando eu comecei a perceber para o meu olhar de escassez nas pequenas coisas e não nas grandes. Porque eu tentava resolver as grandes e não muitas vezes não conseguia sair do lugar. Ficava como, sabe, remando, nadando contra a maré e parecia que as coisas não se encaminhavam, não avançavam, não aconteciam. E daí eu comecei a prestar atenção na minha jornada, na minha vida. Se fizer sentido para vocês que estão aí conosco, galera, quero aproveitar, né, e dar as boas-vindas a todos vocês que estão aqui com a gente, né, nesse horário hoje diferente. A gente já chegou falando, né, amiga? Pois é. É porque é continuação, gente, né? Então, para quem não pegou aí, não está entendendo o que está rolando, é continuação de uma live que eu não consegui chegar no horário, eu só falei 5 minutos e a gente marcou hoje para falar para valer. Vamos explicar o contexto. A gente já chegou empolgadona aqui no assunto. Como se a gente estivesse encontrando novamente, assim, tipo, saiu da porta de uma casa, entrou na porta da outra e continuou a conversa. Então, olha, todos vocês que estão aqui com a gente, sejam muito bem-vindos, queridos. É realmente muito especial tê-los conosco aqui.
Eu estava falando no início da live que essa semana está sendo uma semana de muitos downloads, assim, muitos blocos, muitas atualizações nos nossos campos, falando de vários assuntos, mas dentro de uma perspectiva de consciência muito forte. Então está sendo muito bacana e muito especial tê-los, né? Ter vocês aqui conosco nessa conversa de hoje, que de fato é isso, é uma continuação de uma live marcada na semana passada, que por N razões, e tá tudo certo, aconteceu a maior parte comigo e 5 minutos com a Guita, e hoje a gente resolveu fazer o seguinte, eu vou falar 5 minutos e ela vai falar o resto. A gente não tinha combinado isso. Mas olha só, aí voltando ao raciocínio que eu estava trazendo, queridos. Na minha experiência pessoal, Guita, se fizer sentido para vocês o que eu estou falando, escrevam aqui no chat para a gente saber e a gente começar a criar um campo de coerência das nossas ideias, dos nossos pensamentos, para a gente fazer esse conteúdo fluir de uma forma que venha a impactar mais ainda nos campos de vocês, desbloqueando, liberando o que tiver aí travado, a partir do nosso espaço de consciência, né? Porque quando a gente adquire consciência sobre algo, a gente libera o que está travando a nossa evolução naquele aspecto. Então, eu, na minha jornada, né? A Guita deu uma travadinha aí, mas eu acho que ela volta já já. Na minha jornada, na minha experiência, eu olhava muito para o macro, né? Ah, porque eu não tenho dinheiro no banco, porque tá me faltando um amor, porque tá me faltando amizades. Eu olhava para o grande. E aí, Guita, eu tava sempre, né, tipo, chutando no gol, mas batendo na trave. Chutando no gol e batendo na trave, sabe? Não fazia o gol, não acertava o negócio ali para deslanchar. E aí eu comecei a prestar atenção por alguma razão, que aí eu não tenho clareza agora exatamente qual momento foi, mas por alguma razão eu comecei a perceber o quanto eu estava agindo na escassez nas pequenas coisas. Exemplo que eu vou dar, bem prático, bem prático. Eu abri a minha geladeira e se ela estivesse mais ou menos vazia ou com pouco alimento, com poucas coisas dentro da geladeira, aquilo me incomodava muito, muito, muito. Porque me remetia a uma lembrança de criança, onde a gente tinha algumas dificuldades financeiras e assim, a geladeira não era abarrotada de coisa. E daí, quando criança, eu tinha de repente vontade de comer alguma coisa ou queria comer alguma coisa e não tinha aquela coisa na geladeira que eu tinha vontade. Às vezes podia ser uma fruta, podia ser um alimento simples, mas não tinha. E enquanto adulta, toda vez que eu abria a geladeira e que ela estivesse meio vazia ou que ela estivesse ali assim, devagar, a minha geladeira, aquilo me incomodava profundamente e eu entrava num processo maior de escassez de limitação, porque eu ficava focada no problema, na geladeira vazia. Eu ficava naquilo, incomodada, e por que isso, e tal, e que eu não consigo resolver, parará. Aí, esse foi um exemplo. O outro exemplo, daí eu ia no mercado fazer compra, e eu comprava o que faltava. Eu comprava o que faltava, eu não comprava o além. Eu não comprava o a mais, ou o que eu queria comprar, ou o que eu desejava comprar. Ainda que eu pudesse, ainda que eu tivesse grana, dinheiro e tal, tinha condições. Mas eu não comprava o além. Eu comprava simplesmente o que estava faltando. E naturalmente continuava mantendo aquele padrão da escassez, da limitação. Numa coisa assim do meu dia a dia, sabe? Numa coisa do meu... Realmente assim, uma coisa pequena que eu não percebia. Quando eu percebi isso, essas duas questões, né? De abrir a minha geladeira, como é que eu me sentia? Porque é sobre isso, é sobre o sentir, né? Abri a geladeira... Eu estava esperando você terminar de falar. Falei, e vai, meu Deus, existencial, como é que tava? Então,
Eu abria aquela porta da geladeira e aí como é que eu me sentia? Eu ia no mercado, como é que eu me sentia? Quando eu percebi isso, cara, foi uma virada de chave naquele momento para mim. E eu, opa, peraí, essa não é a realidade que eu quero, essa não é o sentir, esse não é o sentir que eu quero, que eu escolho, essa não é a sensação que eu escolho. E eu comecei a mudar o meu padrão nessas pequenas coisas, entendeu? Na minha geladeira, na hora que eu ia fazer a compra no mercado, né? Na hora que eu saía aqui para fazer algum movimento meu pequeno, simples do dia a dia, e que às vezes eu caía na limitação, na escassez, e aí eu comecei a perceber o meu comportamento. Escassez de tempo. Menina, eu chegava atrasado o tempo todo no lugar, nas coisas, chegava atrasado, chegava atrasado. Conheço alguém assim. Que limitação de tempo, né? Que escassez de tempo. Daí eu comecei a olhar para esse padrão. Opa, peraí, deixa eu me organizar melhor. Deixa eu me ajustar aqui no tempo de uma melhor forma. Deixa eu me programar no meu tempo de uma melhor forma. Quando eu comecei a mudar esses pequenos detalhes, a minha vida entrou num fluxo de sempre ter. E eu só fui perceber isso depois também, sabe? Sim, eu fui perceber isso depois. A geladeira cheia, eu fui perceber depois. Caraca, olha, eu nunca mais olhei para minha geladeira com a sensação de geladeira vazia, nunca mais. Nunca mais eu me atrasei num compromisso, numa coisa, porque me organizei, me ajustei, sabe? Então isso mudou tudo. Essa percepção do meu dia a dia mesmo, das coisas pequenas, mudou tudo. E eu queria partilhar isso com você, porque eu fiquei pensando no nosso tempo e o quanto que eu assim, mudei a partir desse olhar das pequenas coisas, sabe? Sim, eu acho que tem bastante conteúdo para a gente abrir, aprofundar, para entender um pouco mais e fazer com que as pessoas também possam fazer alguma análise semelhante. Então, no primeiro momento, você abria a geladeira, ela não estava completamente cheia, não estava ali abundante de alimentos, isso te causava um desconforto, medo da falta, uma necessidade de suprir ali com alimento aquele espaço vazio. Você alimentando a geladeira. Tem gente que se alimenta, né? Come assim absurdamente, além do que precisa, para ficar preenchendo um buraco emocional através da comida, né? Que leva para um estado de compulsão alimentar. Então, a pergunta é assim, houve durante esse processo, quando você percebeu, nossa, tem uma relação de escassez aqui com essa ação, com o sentimento que brota, de você também perceber, então, que existia no seu comportamento, em outros aspectos da vida, algo semelhante? Tipo, no relacionamento também tinha isso, de você não estar se sentindo preenchida, no trabalho, de não estar se sentindo preenchida, com as amizades, está sempre sentindo que tem uma falta nas outras áreas da vida também? Passou por isso? Passei. Quando eu percebi esse movimento, assim, porque eu era muito na mente, né? Era muito na mente, a visão da escassez era muito na mente. Eu não prestava atenção no meu sentir, nas coisas do dia a dia. Aí quando eu comecei a prestar atenção que quem estava vazio não era a geladeira, era eu, era o meu sentir que estava vazio, essa foi a virada de chave. Então alguém até comentou aqui, mas como é que você fazia? Você comprava sem ter dinheiro, né? Quando ia no mercado. Não é sobre o comprar sem ter dinheiro, é como você se sente comprando o que você compra. Comprando o que você escolhe comprar, fazendo o que você escolhe fazer. É como se sente, né? Conectando essa história com até essa pergunta, eu sinto assim, a pessoa quando ela não tem dinheiro, ela vai lá, ela se endivida para comprar, é um grau já ainda mais avançado, né, da dificuldade em lidar com o seu vazio emocional. Então, ela está causando dívidas só pelo prazer da compra. É uma forma também que o corpo, que aquele ser encontrou de se conectar com o prazer. O prazer está na compra. E aí não importa, ela se vira para comprar. E aí não necessariamente é comida, pode ser de
qualquer tipo de coisa, né? Que vincule com essa relação com o prazer para dar um alívio, né? Dar uma preenchidinha. Só que não é suficiente, daqui a pouco você está precisando de mais. Então é aí que começam a gerar as compulsões até. Nesse caso específico, né? Eu ia lá e eu comprava só aquilo que estava faltando. Eu não comprava mais. Tem um olhar de escassez, não, eu vou só naquilo que é realmente necessário mesmo, não vou me dar o luxo de nada mais. Tem um pão recheado ali que eu estou morrendo de vontade, mas eu não preciso dele porque eu já tenho um pão de forma aqui, é só eu fazer um ovo mexido, uma pastinha e vai ser bom também. Mas a vontade por aquele pão já recheado, ela ficou ali sem ter sido atendida. Então, esse buraco ele vai acabar sendo preenchido ali na frente com alguma outra coisa. Então, tem esse lugar, que imagino que foi a reflexão que foi chegando, de perceber que, não, peraí, eu estou com vontade, tenho esse desejo, eu vou me dar, então, um pão recheado. Não é uma extravagância, uma coisa assim, né, que vai, vai causar algum problema, algum desconforto. Enfim, eu posso pagar, eu tenho dinheiro, eu vou lá, eu vou me dar esse presente, esse luxo, né? E tem muita gente que vincula a escassez com a falta de oportunidades de se dar algo luxuoso no sentido de conforto. Não significa que você vai, então, eu vou precisar de um hotel, então eu quero me dar algo luxuoso, não significa que você precisa pagar R$ 1.000 a diária do hotel. Você pode encontrar um hotel luxuoso por R$ 250, no sentido do conforto. Então, se você tem um dinheiro, você pode investir com algo que quer nutrir um lugar de conforto, também passa pelo lugar de se perguntar se esse conforto é algo que é um exagero para preencher um vazio, uma carência, porque o simples também pode estar ali super atendendo se tiver as características que você busca, que você precisa. Então, essa relação com o conforto tem que encontrar-se um certo equilíbrio entre aquilo que eu posso investir, aquilo que eu estou desejando e a motivação. E acho que aí fica um pouco mais equilibrado para se entender. Ok, é devido dar esse investimento maior, eu posso ou não posso, eu estou negando e estou nutrindo um lugar de medo de ficar sem, ou eu estou negando porque nesse momento eu não tenho a disponibilidade mesmo. Não vou Olha, fazer na polícia. você chegou no ponto do medo. E eu percebia em mim que eu não fazia muitas das coisas que eu tinha vontade porque eu tinha medo de faltar lá na frente. Então, o que estava por trás, muitas das vezes, nos comportamentos, nos meus comportamentos, era o medo de faltar lá na frente. Ou seja, eu já estava na escassez agora, criando a escassez do futuro, né? E aí eu percebo também, por exemplo, a gente falando de relações, né? Das relações afetivas, das relações de amizade e tal. Eu vejo, assim, muitas vezes as pessoas se acomodam numa relação que não é nutritiva, numa relação que é escassa, no sentido daquilo que ela desfruta da relação, por medo do desconhecido, né? De não encontrar algo melhor, de não abrir espaço para algo melhor, de não viver algo melhor. O medo de perder o que tem impede de pensar que pode receber algo melhor. E o quanto isso também internamente está ligado a essa falta de percepção das suas sensações, das suas emoções, dos seus sentimentos, né? Sim. Amada, sua imagem ela deu uma travadinha e em alguns momentos um pouquinho o seu áudio, mas deu para eu ir compreendendo aqui o contexto. Que alguém comentando o som tá ruim, ele começou a ficar um pouco craquelado. Assim. A sua imagem ela tá travada. Estranho. De toda forma, tá bem com delay. Tá.
olhar a internet aqui. Mas ok, você entendeu o que eu falei ou o que eu repita? Repete a sua pergunta final, por gentileza, que foi quando ficou um pouco pior. Eu disse que... Tá me ouvindo agora bem? Não tá bem. É porque aqui pra mim tá tudo normal. Não sei se é o seu, então. As pessoas estão comentando também que tá ruim para elas. Não é só para mim aqui, não. Eu ia sugerir você de sair do Wi-Fi e ir pro 4G, ver se flui. Eu já fiz aqui, mas foi acho que só uma pessoa que falou do som ruim. Tá me ouvindo melhor agora? Não, estão escrevendo aqui, ó, ninguém escuta. Ninguém Não melhorou. Não está bom. Não está bom, tá cortando bastante. Que estranho. Bom, deixa eu ver Você aqui. acha válido, troca a rede, e se não melhorar, de repente a gente sai, salva essa e abre de novo. E agora, como estão? Do mesmo jeito. Que estranho. Bom, só se a gente fizer isso que você sugeriu, então, encerrar essa, salvar e abrir novamente. Tá bom. Acho que é válido para ter qualidade aí, senão não tá dando para entender muito bem. Tá aí a gente bom. fica mais uns minutinhos. Galera, voltem, ok? É só o tempo de fazer xixi e voltar. Vai lá. Beleza.